Boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma conferência, a realização de mais uma conferência do ciclo 2023-2024 da Cátedra Otávio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, que conta como titular, né, a professora Suzana Herculano Russell, que nesse evento nos prestigia com a sua presença e vai estar fazendo o papel de debatedora. Temos aqui o professor Vinícius Mota, secretário de redação da Folha de São Paulo, coordenador adjunto da cátedra, que será um dos comentaristas, junto comigo, o professor André, que sou o coordenador acadêmico, e temos a presença aqui da professora Andrea Kelly Ribeiro. Gostaríamos de agradecer a enorme presença, né, da professora, que se dispôs a dividir o seu conhecimento nesta tarde conosco, com os membros do grupo de pesquisa, Ribeiro dos Santos, desculpe, esqueci do Santos, e vou fazer uma breve minutinha aqui, tentar resumir um pouquinho da trajetória da professora Andrea, e depois vou passar a palavra para a professora Suzana, e depois a gente passa a palavra para o Vinícius, e posteriormente para a professora Andrea, que vai nos brindar com a sua conferência. A professora Andrea é formada em biomedicina, tem mestrado em ciências biológicas na área de genética, ambos pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Ela também fez seu doutorado em genética pela USP, né, especificamente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e seu pós-doc na Indiana University, em 2006. Ela é especialista na área de genômica humana e médica, epigenômica e mecanismos regulatórios do adoecimento. É professora titular e coordenadora do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular da UFPA. Atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética, SBG. Apresenta importantes colaborações internacionais de longa data com a Universidade de Santiago de Compostela, Universidade do Porto, com MIT nos Estados Unidos, com a Universidade de Copenhague, e entre outras, né? Nacionalmente também tem várias colaborações, né? Como com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade de São Paulo, né? A USP, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, entre outras. Publicou mais de 200 artigos em periódicos especializados, 8 capítulos de livros, formou 23 doutores, 43 mestres, já 13 alunos a partir de monografias, né, de especialistas, e 47 alunos de graduação em trabalhos de conclusão de curso, além de mais de 50 iniciações científicas e também a supervisão de cerca de 11 pós-doutores, perdão. Então, professor André, é um enorme prazer contar com a sua presença. Eu passo a palavra para a professora Suzana. Andrea, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema que me é muito querido, que é diversidade não só entre populações e entre espécies é o meu ganha-pão, né? Mas entre a diversidade entre populações e diversidade, sobretudo entre indivíduos, eu acho que é um tema fundamental que é esquecido, né, quando a gente faz as nossas pesquisas e precisa plotar pontos em gráficos e a gente junta uma população inteira com vários indivíduos com genética diferente, com influência ambiental diferente, vai todo mundo, né, representado por aquele um pontinho que é a média no gráfico, e a gente passa por cima daquilo e não para pensar em o que tem por trás, qual é a gama de variação, a gama de diversidade dentro daquele pontinho, né? E para se dar conta, por fim, do que é, por exemplo, o que é o brasileiro. Né? Existe uma coisa chamada o brasileiro, que é diferente do europeu, que é diferente do africano. Né? Isso tudo são abstrações úteis por um lado, mas absurdas por outro. E, enfim, eu estou muito empolgada aqui na expectativa de ouvir você falando sobre a diversidade das nossas populações no Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Vinícius. Professora Andrea, apenas para
agradecer aí a sua disposição, a sua participação e desejar a todos aí uma excelente conferência. Muito obrigado. Professora Andrea, palavra é da senhora. A professora Andrea vai proferir a conferência Impacto da Diversidade Genética na Saúde dos Brasileiros. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, inicialmente, eu gostaria de, na verdade, agradecer a esse projeto fantástico, né, da Cátedra Otávio Frias Filho, de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade. É fantástico a gente ter um centro de pesquisa que se preocupa em disseminação do conhecimento. Hoje, eu acho que a ciência, mais do que nunca, precisa que o seu conhecimento seja, né, chegue na casa da população, que seja disseminado, que seja falado na rua, porque nós precisamos dessa democracia, né? Passamos por momentos difíceis. Então, eu gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo, ao Grupo Folha, e vou saudar aqui todos que estão presentes, em nome da doutora Suzana Herculano Rússio, o professor André Chaves e o Vinícius Lopes, pelo grato convite. E espero poder construir algo, né, a mais com vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre o impacto da diversidade genética na saúde do brasileiro, mas antes eu gostaria de apresentar minha segunda casa, onde eu passo mais, acho que boa parte do tempo, que é a Universidade Federal do Pará. Ela é cercada por vários rios, entre eles o Rio Guamá e o Rio Pará, mas vocês podem observar na construção que já existe no campus, como essa grande construção de origem indígena, essa grande maloca, que é um centro ecumênico, e também as influências europeias, como essa casa de ferro no meio do sol da Amazônia, é impressionante, né? E que eles juram que não passa de 25 graus aí dentro, toda de ferro. Isso demonstra, então, a grande contribuição que os diferentes povos tiveram para a formação do brasileiro em si, mas especificamente também da Amazônia. Falar da estrutura populacional, de um modo geral, do brasileiro, é um tema muito difícil, porque você tem que caracterizar a história evolutiva dessas populações que chegaram aqui, né, em diferentes momentos. Então, é uma tarefa muito árdua. E aqui eu citei apenas 3 tópicos, porque que torna essa tarefa árdua. Primeiro, porque a gente tem diferentes processos, diferentes mecanismos que determinam o padrão de uma estrutura populacional. Né? Entre os indígenas é muito conhecido fissão, processo de fissão, fusão, em que as populações se dividem para conseguir novos modos de sobrevivência e assim por diante. Mas também nós temos os padrões que muitas vezes a gente pensa que são padrões similares entre diferentes populações, mas os processos e os mecanismos que estão presentes ali, eles são distintos, eles não têm nada a ver. Então, você recontar a história do passado, tirando uma fotografia do presente, é muito difícil e certamente a gente não necessariamente consegue chegar ao que aconteceu de fato, mas a gente consegue dar pistas, né, desse processo. E terceiro, é que a história da espécie humana ela é composta por múltiplos eventos e processos com ou sem superposição de povos, originando, então, padrões distintos entre essas populações que foram originadas. Mas todo esse caminhar, né, dentro da construção de uma população, ele é graças à adaptação das espécies. No caso aqui, da adaptação humana, ela foi muito importante já entre os hominídeos, quer sejam os homens erectos ou os neandertais, que eles passaram por uma grande variabilidade de ambientes distintos, né, com climas completamente também distintos, e a oferta de alimento. Então, todas essas questões fizeram com que os hominídeos, especificamente, vamos
chegar na nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens, que surge aqui no continente africano, né? E se adapta e migra para as outras áreas do mundo, ao redor do mundo. Eu chamo a atenção aqui que quando uma população, e aí, no caso, eu estou falando mais população humana, mas quando ela se estabelece em determinada região, determinado clima, ela vai deixar uma marca genética, ela possui uma marca genética, que a gente chama de marcadores genéticos, né? Ou biomarcadores, e esses marcadores são capazes de identificar, então, quando eu olho qualquer indivíduo na população mundial e eu observo esse marcador, eu digo, esse indivíduo, a origem dele, biologicamente, é do continente africano. Ou, então, posso dizer também que a origem dele é lá da Península Ibérica, ou então do continente australiano ou das Américas. Por quê? Porque a gente vai deixando marcas biológicas durante esse processo de migração, de caminhar. São vários efeitos aí que eu não vou esmiuçar muito, mas deriva genética, efeito do gargalo de garrafa e assim por diante. Então, são mecanismos que a gente vai fazendo essas marcas genéticas e deixando no processo da população. Mas o que isso tem a ver com o tema, né? O impacto da diversidade genética na saúde, de um modo geral, ele é muito importante e, atualmente, já existem alguns países desenvolvidos que já estão utilizando o sequenciamento completo do genoma ou do exoma para acelerar tanto o diagnóstico quanto o tratamento, principalmente de doenças genéticas, aquelas raras na infância, ou doenças de manifestação tardias, que o indivíduo vai ter, por exemplo, um câncer de manifestação tardia e assim por diante. Mas, certamente, os dados de sequenciamento que são gerados, eles vão contribuir, de um modo geral, ao entendimento de vários mecanismos, quer sejam mecanismos de resposta à ação de drogas, que são os farmacogens, no tratamento que a gente usa para várias doenças de origem crônica, e assim como vão também ajudar a estabelecer um padrão mais específico e mais assertivo na saúde. Por exemplo, quando a gente emprega a genômica no sistema de saúde, quando se for empregar no sistema de saúde do Brasil, isso é algo que está em construção, a gente ainda não faz isso. Mas quando isso acontecer, nós teremos o melhor resultado, tanto na qualidade de vida, com tratamentos mais direcionados e mais assertivos, ao menor custo para a população e para o próprio sistema do SUS, reduzindo, então, essa fronteira que existe entre o atendimento clínico, lá na ponta, com a pesquisa básica, que é a outra ponta. Então, em função disso, investigar a variabilidade genômica individual ou populacional pode auxiliar na resolução de questões sobre a saúde, que eu estou denominando aqui de genômica personalizada, mas é uma tarefa muito complexa num país como o Brasil. E por que é complexo no Brasil? Por que não foi complexo no Reino Unido e em outros locais do mundo? Primeiro, a estrutura das populações brasileiras, elas são extremamente miscigenadas. Segundo, nós temos ausência de dados genômicos no âmbito nacional. Eu posso ter iniciativas pontuais, principalmente na região sudeste, vamos falar de São Paulo mais especificamente, em que tem já um número interessante, mas não tão representativo, de genomas já feitos ou de exomas, mas é só o sudeste. Eu não tenho essa representação, esses dados genômicos para as outras regiões do país. E isso é um problema, porque cada região do país vai ter um grupo populacional que é mais representativo e ele vai apresentar histórias biológicas distintas. Então, essa subrepresentação de populações, elas vão trazer um maior aporte de alelos específicos raros que vão estar ausentes, se não estudadas. Aí eu trago como exemplo os povos tradicionais
da Amazônia, os povos miscigenados ribeirinhos da Amazônia, da região do Nordeste ou da região do Centro-Oeste, que não existem quase dados nesse tipo de análise. Então, o Brasil, ele certamente é um dos países mais miscigenados do mundo, construído a partir da contribuição de diferentes grupos étnicos que aconteceram em diferentes momentos da história. Esse é outro ponto muito importante para entender. Então, aqui à direita, por exemplo, a gente tem um gráfico com as cores azuis, vermelhas e verdes. Vamos supor que esse fosse os 3 primeiros grupos parentais que formaram o Brasil. E está aqui, o primeiro momento, chegaram os povos indígenas, há cerca de 15, 20 mil anos atrás. Muito mais tarde entraram os europeus e entraram também os povos africanos juntos. Então, imagine que, nesse primeiro momento da chegada, do impacto da chegada, do encontro desses diferentes grupos étnicos e povos, você vai ter marcadores biológicos que são distintos, né? Mas, com o passar do tempo, a estrutura cromossômica dessa população ela começa a se embaralhar toda. E, ao final, a gente vai ter lá na base dessa figura os cromossomos todos pintadinhos com contribuição de vários grupos, dependendo da região do genoma que você está estudando. Então, por isso que eu boto que, nesse primeiro momento, ele foi impactante, mas ele é um momento que conta a história da chegada, principalmente da Península Ibérica, de europeus que encontraram aqui os povos indígenas e já chegaram com os africanos. Mas, mais tarde, a gente tem um segundo momento de outros povos europeus, como os italianos, os germanos, que também entraram, junto com novas populações asiáticas e do Oriente Médio. Não vamos esquecer que o Brasil, a cidade de Belém especificamente, ela tem cerca de 7% de contribuição do Oriente Médio entre o Y-DNA, por exemplo. Então, aqui eu trago algumas populações parentais do Brasil, que formaram o Brasil, como as populações indígenas, todas essas são da região amazônica, os Açurinis, o Auaguajá, Xicrim, Araueté, o Ayumpi, Arara, Zoé, todas são populações que eu tive a grata oportunidade de conhecer e trabalhar com eles. As populações parentais europeias, aqui uma representação principalmente dos povos ibéricos, mas aqui também de outros povos, e as populações de origem do continente africano, como Yoruba, Bantu, Samburu e entre outros, que estão aqui também, que chegaram e construíram a nossa nação. Então, todos eles são populações parentais que representam marcadores biológicos distintos e, quando chegam no Brasil, você vai ter esse encontro do ponto de vista genômico, então isso vai trazer uma grande nova estruturação, vamos colocar assim, do ponto de vista genômico. Então, esses processos migratórios, eles produziram contribuição estratificada entre as diferentes regiões. Então, por exemplo, na região norte, você tem uma contribuição maior das populações indígenas, aqui representado em verde. Na região nordeste, nós temos uma contribuição maior das populações africanas, aqui representada em vermelho. E já na região sul e sudeste, esse mapa aqui, daqui a pouco eu falo desse mapa, porque ele não está em 5 regiões. Mas na região sul e sudeste, você tem uma contribuição maior, principalmente dos europeus, dos genes europeus, e aí você vai ter, então, uma representatividade de alelos ou de marcadores biológicos, principalmente de origem ibérica, enfim, e anglo-saxônica. Então, você tem contribuições estratificadas no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, que fixaram alelos raros, cada uma delas, em cada região, de modo que o povo brasileiro apresenta em seu genoma um complexo quebra-cabeça. Falando especificamente mais da Amazônia, que é a população que eu mais tenho trabalhado ao longo desses 25 anos,
O grupo já tem mais de 30 anos, mas eu estou com eles há 25 anos. Então, a população amazônica é geneticamente muito diversificada, né? E muito em função da contribuição de vários grupos étnicos de povos indígenas e povos de origem africana que estão aqui. Eu estava procurando esses tempos tipo de espírito, né? Eu conheço um aqui que é próximo à minha casa. E essas populações, então, elas colocam importantes contribuições. Desculpa, professora, só um minuto. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Eu gostaria de solicitar que feche. Obrigado. Oi, professor André, perdão. Não, tudo bem. Tá? Então, na população amazônica, você tem essa grande contribuição, que são muitos grupos étnicos diferentes, quer sejam de origem indígena, quer sejam de origem africana, e isso trouxe, além da contribuição europeia, então isso trouxe um importante número de alelos raros e específicos que não são conhecidos. Por quê? Porque nunca foram estudados do ponto de vista genômico, né? No entanto, a investigação da variabilidade genética, quando a gente considera ela do ponto de vista individual e ou populacional, utilizando o sequenciamento do genoma, ela pode auxiliar nessa prevenção e na resolução de muitos problemas de saúde que nós temos aqui na região. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, dividir um pouquinho da nossa experiência fazendo exoma, né, que é um genoma, mas só daquelas regiões que são lidas, não é o genoma completo, são só as regiões codificantes. E aí a gente conseguiu investigar recentemente 275 pessoas, divididas entre populações indígenas, pacientes que apresentavam câncer gástrico com idade menor de 50 anos. O Pará tem um problema muito grave com câncer gástrico especificamente, e a população urbana em geral, que foi acometida com Covid agora recentemente, dividida entre graves e não graves. Então, essa é uma experiência que eu vou dividir um pouquinho com vocês. Isso daqui é só para mostrar a metodologia. A maioria dos bancos de dados são nossos mesmo, porque não existem isso na literatura, e algumas ferramentas também foram desenvolvidas por nós pela bioinformática. Mas, como resultado da variabilidade genômica na Amazônia, eu trago aqui para vocês 3 grupos. O primeiro grupo das populações indígenas, do câncer gástrico e da população urbana cometida por Covid. Observe que nessa primeira linha, você tem uma variabilidade que ela aparenta ser diferente, mas quando você desce para a última linha, você só vê quase o amarelo e o verde. O que isso significa? Significa que, quando eu considero apenas aqueles alelos que já estão descritos, que a gente utiliza como referência as populações europeias, e que, portanto, já foram descritos, eu não vejo diferença entre esses 3 grupos, concorda? Eles são muito semelhantes. Mas tem uma questão que, nas populações indígenas, por exemplo, só nelas, sem considerar as outras 2 populações, a gente encontra mais de 10 mil novos variantes não descritos em banco de dados nenhum no mundo. Então, esses variantes são aqueles marcadores e alelos específicos que estão presentes só na nossa região, né, e que nunca foram estudados. E que eles podem, sim, ter um impacto no processo de adoecimento. E aí, quando eu comparo esses variantes, aqui à esquerda, eu tenho, quando eu faço consenso com a referência europeia, considerando tudo. E aí você tem que olhar, em cima e embaixo, a consequência da região codificante. Observe que o verde e o amarelo na última linha é muito diferente em relação aos 2 grupos, quando eu olho só as populações indígenas. Ou seja, eu tenho um aumento extraordinário de variantes que levam a mudanças de aminoácidos,
que levam a ganho de parada de leitura, né, de códigos genéticos, que não está descrito na população, de um modo geral, referenciada. Claro que eu espero que esses marcadores biológicos eles me tragam alguma consequência do ponto de vista do processo de adoecimento. Eu estou pensando aqui sempre num adoecimento, claro, individual, mas também populacional. E aí eu vou dividir com vocês aqui um experimento recente que a gente fez, um projeto, na verdade, fazendo exoma nas populações urbanas da cidade de Belém com Covid. Belém, não só Belém, do estado do Pará. Então, a ideia foi identificar marcadores genômicos já descritos ou marcadores novos nas populações humanas que habitam a região amazônica em resposta à infecção do SARS-CoV-2, ou seja, aqueles indivíduos que ficaram graves e não graves. Essa daqui é a Maria Clara, que é aluna de doutorado, de mestrado, fez isso, e o Jorge, que é o nosso parceiro da UFRN, que nos ajuda na análise de bioinformática. Nós temos um grupo de bioinformática em colaboração muito grande com a UFRN. Então, os primeiros dados que a Clara encontra aqui é o que a literatura já vem dizendo, né? Olha, a idade é um fator importante, é impactante nesse grupo grave. Ok, isso daqui não é nenhuma novidade. E a outra é que aquelas comorbidades, como pressão alta, que aqui está representado como RAS, obesidade ou sobrepeso, elas são significativamente importantes também para o grupo que ficou mais grave, né, que agravou. Certo? Mas quando a gente começa a olhar, esmiuçar os dados biológicos efetivamente, então a gente observa aqui nesse gráfico, a primeira barra são os indivíduos que apresentavam marcadores biológicos não graves, né, que não ficaram graves. Então, vejam que eu tenho a maioria dos marcadores aqui como não graves, que também é o esperado, mas eu tenho um grupo significante de alelos novos, de marcadores biológicos, que só apareceu nos graves. E isso já chama a atenção. Opa, tem alguma coisa aqui de diferente que levou a muitas pessoas a gravidade na Covid ou ao óbito, como vocês bem observaram também aí na mídia. Bem, e aí nós vamos ver quem eram esses marcadores. Mas antes nós fomos olhar, então, quantos alelos novos tinham nesses indivíduos da população miscigenada. Isso daqui é a população das cidades, né? Dos municípios daqui urbanos. Então, nós observamos próximo a 1.000 novos variantes novos, que também não está descrito em nenhum lugar. E aí, quando você vai lá para a consequência da região codificante, que é a de baixo, né, que é a pizza de baixo, você observa também um aumento de variantes que estão quase que não são observadas quando a gente usa a referência europeia. Então, eu tenho aqui frame shift, eu tenho frame insert, são tudo variantes que vão me trazer uma consequência efetiva nesse processo de adoecimento. Né? E aí a gente faz depois um teste estatístico considerando tanto a estratificação, isso daqui eu não falei, mas nós consideramos tanto a estratificação, quem eram os povos, a contribuição indígena, a contribuição de genes africanos e europeus, e quanto à idade ou como covariáveis, e aí a gente plota isso no Manhattan, né, que é esse gráfico aqui. Em cima da linha vermelha, vocês observam que existem 18 variantes que foram associadas à gravidade na Covid-19. E dessas 18, só 5 tinham sido previamente já descritas associadas à gravidade. Ou seja,
realmente nós temos alelos específicos e alelos raros que estão presentes nas populações, tá? E aqui tanto do norte quanto do nordeste, nas populações que ainda não foram investigadas. Eu vou falar de três genes aqui, tá? E suas variantes, que é o MUC3A, a interleucina 17R, C, GATA3, e aqui na última coluna vocês estão vendo o OR, que é o risco, né? O risco, no caso de cada um dessas variantes. Então, por exemplo, do MUC3A, os indivíduos que apresentaram essa variante que tem esse número aí, RS73714254, eles têm um risco aumentado de 12 vezes de agravar. Porque tinha só esse alelo, tinha uma chance de agravar, de ir para o suporte respiratório, de ir para a UTI ou de ir a óbito. Esse gene faz parte de uma família de mucinas que sugere uma inflamação exacerbada, ativa e remodelação dos tecidos pulmonares e extrapulmonares, que tem tudo a ver com a COVID. O outro é a interleucina 17, o RC, né, o receptor, que também teve um risco de 14, né, e é uma proteína ligada na superfície dos monócitos que agrava também a resposta inflamatória do hospedeiro. O que eu estou tentando dizer é que, além do vírus, das modificações que cada cepa me traz, eu tenho que considerar nesse processo também as modificações, os alelos raros que existem nesse hospedeiro, para eu poder ter um cenário mais ou menos de vigilância genômica do que está acontecendo nessa população que nós tivemos uma grande mortandade. Claro, além de todas as outras questões que dizem respeito ao suporte de saúde básica, né? E, por fim, olhando aqui o gene GATA3, para essa variante RS 1049-211-720, para nossa surpresa, quem tinha essa variante estava protegido cerca de 14 vezes. Então, isso também é interessante. Então, existem riscos e existem também o outro lado, que é a proteção. Tá? Aí, só para finalizar, nós também fizemos o transcriptoma. Essa é a aluna de doutorado que está fazendo o transcriptoma, que é a Cíntia, junto com o Jordano, que é o professor daqui de informática, e aí eles foram analisar o transcriptoma do hospedeiro. Então, aqui em vermelho são todos os genes que estão envolvidos e que estão em desequilíbrio entre graves e leves, ou seja, realmente 42 genes estão super expressos nesse processo da infecção. Aí, aqui era Covid, mas a gente precisa pensar que nós temos que nos preparar para as próximas pandemias. Tá? Daqui é só uma representação mostrando a expressão dos dois genes, e aqui eu chamo a atenção em relação a transporte de oxigênio, transporte do peróxido, sempre relacionado a transporte de gases, foram aqueles que mais estavam, as suas funções biológicas estavam modificadas e associadas à Covid-19. Tá? Aqui só mostrando que, estatisticamente, realmente eram grupos distintos, né? O grupo que tinham esses resultados de grave e não grave. Tá? O grave aqui é em vermelho. Observe que a expressão dos alelos graves eram bem diferente dos alelos não graves, que estão em verde aqui, e isso demonstra que realmente a gente precisa entender melhor o funcionamento e o mecanismo dos alelos que estão presentes. Aqui eu dei como exemplo a população da Amazônia, mas isso pode acontecer na região do Nordeste, do Centro-Oeste, ou, inclusive, na região do Sul, ou Sudeste. Bem, só para já finalizando, então, por que eu usei aqui como exemplo a Covid? Para mostrar que a estrutura da nossa população ela é muito intensa.
Então, eu tenho aqui europeus, africanos e povos indígenas, e no lado esquerdo eu tenho os povos hispânicos e latino-americanos. Observe o quanto eles são miscigenados, o quanto todos nós somos, né? Temos uma história muito recente de constituição de uma população, de uma nação. Então, se a gente quiser entender de uma forma mais correta essa diversidade, a gente precisa observar realmente a estrutura genômica de cada população que faz parte do Brasil, tá? Porque cada uma delas vai me dar uma resposta distinta. Então, aqui eu trago, mais uma vez, em amarelo, os africanos, os genes africanos, europeus e os povos indígenas, né? E ao lado, já mais miscigenado, à direita, eu tenho câncer gástrico e a Covid, mostrando que essas populações que estão aqui, que foram investigadas, elas respondem não só ao agente infeccioso, né, mas também tem uma contribuição do hospedeiro que é muito importante, que tem que ser considerada quando a gente quer lidar com o genômico. Isso aqui é a mesma coisa, só mostrando as duas. E, para finalizar, então, eu gostaria de lembrar que a assistência da saúde e questões clínicas, elas são muito importantes que sejam feitas do ponto de vista genômico. O Brasil tem 10 anos de atraso na análise genômica em relação às populações que já estão fazendo isso. E isso tem um impacto muito grande nas populações tradicionais, nas populações ribeirinhas, urbanas, que elas, principalmente, apresentam elevado risco para doenças como AVC, né? Belém é uma das capitais com maior impacto de AVC e, diferente do resto do mundo, em mulheres, principalmente em mulheres, doenças coronarianas, diabetes tipo 2, obesidade, resistência ou reação adversa ao tratamento, que isso é um problema e que a genômica vai ajudar muito, porque a maioria dos tratamentos que são utilizados hoje pela Organização Mundial de Saúde ou pelo Ministério de Saúde para doenças crônicas são medicamentos com princípios gerais. Então, o mesmo medicamento que eu tomo para a pressão alta pode ser que para o outro indivíduo que está ao meu lado não faça efeito, ou pode fazer o efeito pior, né? Vários tipos de câncer, comentei aqui o câncer gástrico, nós temos uma incidência e prevalência altíssima do câncer gástrico na região norte, possivelmente em função, além da alimentação, mas também da origem histórica, étnica dos grupos que nos formaram e que estão presentes na população, alcoolismo e outras dependências. Então, aqui é a foto de um transporte muito típico aqui, que é o barco, né? Os rios são as nossas ruas, e para mostrar um pouquinho que se faz ciência também na Amazônia, que a gente tem aqui um grupo bem diverso de pessoas com características as mais distintas possíveis, né? Então, o monitoramento contínuo das variantes, no caso do SARS-CoV-2 ou de qualquer outro vírus, pensando numa futura pandemia, e a implementação de novas estratégias, medidas de controle e de prevenção, são essenciais para combater a propagação de qualquer vírus, tá? Falando aqui só de vírus. O estabelecimento de vigilância genômica é de extrema importância para a avaliação do aparato genético do vírus, porque a partir deles nós tivemos as vacinas, os diagnósticos, assim como do hospedeiro, humano e não humano, no que diz respeito aos seus aspectos estruturais, como da expressão gênica, para a melhor compreensão de como o vírus e o hospedeiro interagem no processo de adoecimento. E é importante reforçar
que o entendimento da diversidade genética na saúde da população brasileira ela deva ser encarada como prioridade, né? Porque nós não podemos mais, em pleno 2023, com todos os avanços que a ciência tem apresentado, não utilizar dessas ferramentas para o bem público. Então, é importante que se faça. Então, o SUS tem projetos que estão em andamento e novos projetos que entrarão para a genômica do SUS, mas ela deve ser encarada pela população e entendida como prioritária. Então, existir uma maior interação e diálogo entre governos e instituições, quer que seja de ensino, de pesquisa, principalmente na área da saúde e na comunidade em geral, é de extrema importância para mitigar as assimetrias existentes, garantir a saúde e o bem-estar da nossa população. Então, esses daqui são os agradecimentos, uma foto do laboratório. Convido vocês a conhecer a universidade, e muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora André. Foi ótimo, muito boa palestra. E eu vou passar a palavra para a professora Suzana, que vai debater, né, com a gente. Obrigada. André, muito obrigada pela sua apresentação. É muito bacana ver esse trabalho sendo feito sobre a diversidade genômica, né, dessas populações às quais a gente tem menos acesso. Eu diria que a ciência, de maneira geral, tem menos acesso, né? Eu tenho um colega que descreve, ele criou um acrônimo para falar de como a ciência é baseada sobre os dados das pessoas weird, né? Que weird em inglês quer dizer esquisitas, e weird é o pessoal das civilizações ocidentais, né? Western, educadas, industrializadas, ricas, desenvolvidas, enfim, que é o que acaba sendo tratado como as pessoas, a espécie humana, né? A humanidade. Não é a humanidade coisa nenhuma, é uma fração substancial, mas ainda assim é uma fração das populações, e a gente vê que tem uma diferença enorme, a herança genética de cada um tem uma diferença enorme em termos de saúde, né, como você está mostrando para a gente. Mas, André, eu queria te pedir para começar comentando o que eu vi que você tem um artigo publicado em 2011, cujo título me chamou muito a atenção, que é justamente que a ancestralidade genômica dos brasileiros era mais uniforme do que se esperava. Enquanto você hoje estava falando, claro, para a gente sobre a história, que eu acho que é o que a gente espera mesmo ouvir, que é que o brasileiro é um povo, o povo brasileiro é extremamente miscigenado, né? Eu lembro, me marcou muito ler O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e ver o que ele contava sobre, né, como o brasileiro é uma coisa misturada, que tem brasileiro de tudo quanto é jeito diferente, e se existe uma definição do brasileiro, é justamente não ter uma definição única, né? Eu lembro quando eu morei fora a primeira vez, o passaporte brasileiro era o passaporte mais cobiçado pelos falsifiers, enfim, pelo mundo dos forjadores, porque qualquer um podia ser brasileiro, né? Sim. Qualquer um pode usar o passaporte brasileiro e se passar por brasileiro, né? Então, como é que a gente fica? É miscigenado, mas não tanto quanto se esperava, como é que a gente se... Você mostrou aquele gráfico com com as cores de vários povos, eu fiquei, cadê os brasileiros no gráfico? Como é que a gente se compara com esses outros povos todos? Tá. Em relação a esse artigo,
né? O meu grupo quase que, quando eu entrei nesse artigo, quase que ele me... mas como que você coloca isso? Na verdade, é o seguinte, depende muito de quem você está usando como referência. Claro. Então, por exemplo, você acabou de falar, o mundo inteiro usa como referência as populações de origem europeia. O primeiro genoma feito foi de um europeu. E nós usamos esse genoma como referência para comparação durante anos. E aí nós descobrimos que ele tinha pedaços de deleção enormes faltando quando você comparava com as populações africanas, por exemplo. E usamos por muito tempo, porque a gente não sabia, né? Na verdade, foi o seguinte. Sim, deixa eu te pedir a respeito, deixa eu te pedir para esclarecer uma coisa para todo mundo aqui. Essas comparações que se fazem entre o que é normal e o que são variantes, o quanto que o normal inclui diversidade dentro da população, exatamente. Não, ou quanto, como você estava falando agora mesmo, você estava falando de uma referência que era um genoma de uma pessoa, certo? E tem um mundo de conclusões que se tiram a respeito que entram para os livros, entram para o que a gente fala, né, para o que a gente comunica para o público geral, mas aí se perde na distância esse pequeno detalhe de que o genoma, não existe o genoma humano, não? Você tem essa enormidade de variações, que sim, são pequenas variações, quer dizer, a fração do genoma como um todo que varia é muito pequena, né? Mas ainda assim, como é que se lida com isso? O que é hoje? Quando você faz o seu trabalho hoje, o que é a referência, inclusive no caso dos brasileiros, quando você faz essa análise genômica das populações do norte, das populações ancestrais, nativas, qual é a referência? Pois é, antigamente a referência era esse indivíduo europeu. Por muito tempo depois se usou o 1000 Genome, que é aquele projeto que fez 1000 genomas do mundo, mas que ali não tinha nada de brasileiro e tinha 2 populações só indígenas. Então, assim, e aí nós tivemos não genomas, mas exomas feitos aí em São Paulo, tá? Em 2 projetos fantásticos, um de envelhecimento populacional, mas mais uma vez, quando a gente olha a população de São Paulo, a gente está olhando mais a contribuição europeia. A gente continua não olhando as outras populações que constituíram o Brasil. Então, você está contando a mesma história que já foi contada lá na Europa, você só está dizendo as frequências. Então, por isso que nós sentimos necessidade, apesar de um número bem baixo, mas é o que a gente conseguia pagar e fazer, porque é caro a análise genômica. Claro. Tá? Então, a gente teve que fazer as nossas próprias referências. Então, hoje a gente usa aquela população, por exemplo, de Covid, que é a população urbana de Belém, ela é meu controle, porque ela é a população. Eu tenho 5.000 indivíduos ali que foram estudados, claro que ali a gente só estudou uma parte pequena, mas ele é o meu controle de referência. E aí a gente começa quando está tratando de doença, por exemplo, com câncer gástrico, eu comparo o câncer gástrico com ele, né, o exoma, ou comparo da Covid, quem ficou grave e quem não ficou grave. E assim a gente vai fazendo. Porque não existe uma única referência. Essa que é a verdade. A referência ela é um acúmulo de populações que têm que ser investigadas e aí você tem que mostrar todas as variações que tem nessa população. Então, por isso que nós temos problemas e temos vários alelos não descritos e que são importantes e impactantes na saúde, que a gente não tem populações, as populações descendentes de africanos que existem no Brasil, a maioria dessas populações nunca foi investigada, ou nem existem mais no continente africano. Né? Igual as populações indígenas também. Elas são muito pouco estudadas em função de situações
que eu acho que não convém agora aqui. Mas, assim, a gente precisa, e o governo, e o SUS, se quer implementar para o Brasil, né, a genômica, ele precisa entender que ele tem que tirar essas assimetrias e investigar, né, desde o do Oiapoque até o Chuí, as populações que estão subrepresentadas. Você não vai ter um único genoma, você vai ter um conjunto, tá, de genomas que vão representar uma população no país. Não sei se... Aí, só te respondendo sobre aquela pergunta do artigo de 2011. Então, o que aconteceu? Ali no artigo de 2011, a referência, por isso que eu comecei a falar de referência, a referência indígena que foi usada foram de populações andinas. Ah, E, assim, depois, quando a gente começou a estudar as populações da Amazônia, a gente viu que eles são com histórias completamente distintas. As populações que migraram pela Cordilheira dos Andes, elas têm uma história de entrada até anterior às populações que hoje fazem parte da Amazônia. Né? Então, é outra história com outros dados biológicos. Né? E aí, quando você bota isso como referência, da mesma forma como você bota a referência a, vamos dizer, alguém da Finlândia, e a gente quase não tem finlandês e brasileiro, você vai ter um desvio, né, na interpretação de dados, né, no resultado. Então, é dentro desse contexto. Aí, hoje, quando a gente revisita, utilizando populações de origem daqui da Amazônia, a gente tem outros trabalhos que já foram publicados depois desse, mostrando que realmente a gente tem uma grande estratificação e que cada região é diferente uma da outra. O dia tinha começado com o galo cantando. bacana, obrigada. Sobre a pesquisa que você acabou de apresentar, André, eu estava me perguntando aqui o que os seus participantes, o que vocês já podem fazer em termos de retorno para eles? Eles já existe alguma maneira dessa informação genômica trazer algum benefício para eles? Eles são informados, os seus participantes são informados dos resultados? Como é que, porque isso é uma parte extremamente importante da comunicação científica mesmo, né? E da construção dessa prática de comunicação, de envolver as pessoas na ciência, até de promover mesmo o interesse, né, do público geral por esse tipo de análise. Tem alguma perspectiva, ou já é realidade, talvez, fazer o sequenciamento prospectivo, quer dizer, antecipadamente, para identificar, para as pessoas poderem se identificar como alto risco ou baixo risco? Sim. Ou aí a pergunta também se você acha que isso é uma coisa interessante ou se, ao contrário, pode o tiro sair pela culatra, que é você ter pessoas que se entendem, que se descobrem como de baixo risco pela sua classificação, e aí você tem o risco dessas pessoas não se cuidarem, né? Sempre tem essa... tudo é complexo. Sempre vai ter, né? Mas, assim, eu diria que, de todas as doenças, talvez o câncer no Brasil seja a doença que mais a gente consegue laudar, né? Então, quando a gente encontra uma mutação que é hereditária e que ela está presente na família, a gente consegue, então, fazer o risco dessa mutação aparecer nos outros entes e consegue investigar, que a gente chama de busca ativa. Tem um membro do nosso grupo que a gente identificou, do ponto de vista genômico, uma mutação muito específica que tem no câncer gástrico, que só tinha sido descrita uma vez lá na Nova Zelândia. Então, como as populações rurais ou do interior, elas têm uma taxa de casamento entre parentes muito elevada, você tem, então, populações aqui
mas no Nordeste isso acontece também, que vão ter aquele alelo que leva àquela situação de adoecimento muito alto. E aí, o que a gente faz? A gente identifica o caso 1, né? Você identifica aquele caso e oferece para a família o rastreamento dessas mutações, dessas variações, desculpa, dessas variantes, no resto da família, se eles desejarem. Então, isso já se faz no Brasil como um todo. Então, se eu tenho uma história de câncer de mama hereditário, se eu descubro qual é a minha variante, então eu posso oferecer para os meus parentes todos, tanto homens quanto mulheres, para fazer esse rastreio. Tá? Isso o SUS faz, André? O SUS ainda, o SUS ele está fazendo, mas ainda em forma de painel, mas ele não paga, né? Ele é uma coisa assim, muito difícil até de entender. Ele indica, mas se a pessoa tem plano, tem que o plano pagar. Né? Então, ele não oferece ainda, ele quer oferecer isso. Aí está se preparando, mas para isso eu preciso primeiro fazer a varredura genômica, que é isso que eu apresentei para vocês. Porque a gente só sabe dos alertas que estão presentes nos europeus, que estão mais na região sul e sudeste. Né? Mas para doenças hereditárias da infância, como fibrose cística, mucopolissacaridose, tal, essas já estão muito bem descritas, então a gente consegue identificar e também laudar. Isso daí é tranquilo, já se faz, tá? Normalmente. Recentemente, o Hospital da Universidade, do Complexo Universitário, ele foi transformado num centro de referência de doenças raras, mas já existem muitos centros de referências no Brasil. Na região norte, infelizmente, só existe esse, que começou esse ano. Começou não, ele foi reconhecido esse ano, mas a gente já trabalha com esse tipo de doença há muito tempo, há mais de 20 anos. Não sei se eu te respondi. Respondeu, obrigada. Eu vou passar a palavra para o André ou Vinícius? André? André, está fechado esse microfone. Desculpa. Isso. Então, assim, é bastante instigante essa temática que você trouxe aqui para a gente, justamente entre os vários fatores, para a gente entender um pouco mais essa questão do mistério do que é ser brasileiro. Então, na verdade, acho que a gente pode responder um pouquinho que ser brasileiro é um pouquinho de cada canto do mundo também, né? E aí, dentro dessa composição tão diversa, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, se você puder, assim, também me ajudar nesse comentário. O que mais chama atenção é essa questão das especificidades de cada região do país, né? E aí, do ponto de vista dessa variação genética, é claro que nós temos dentro, por exemplo, como você falou, as próprias populações amazônicas, elas têm uma variação, elas têm variações, elas têm diversidade, mas do que até agora vocês têm mapeado no país, eu não sei se é possível afirmar isso, creio que sim. Qual região é a mais diversa? Assim, onde que isso dá para a gente dizer, olha, tal lugar atingiu um ápice, ou estado, enfim, né? Nós temos aí uma variação que realmente é o auge do que se tem de variação, de diversidade no país, ou isso não, ainda a gente não chega lá, vamos dizer assim. A gente não tem essa resposta ainda do ponto de vista científico, tá? Testada. Mas, assim, se você colocar na ponta do lápis qual é a região que tem mais grupos étnicos distintos que compõem aquela região, então eu diria que seria a região norte, porque a gente tem cada população indígena, é uma história. Cada uma é uma história. Né? Então, vende. Então, por isso a gente tem Xicrim, que é diferente de Araueté, que é diferente de G, e assim vai. O Nordeste também tem uma contribuição, uma história muito importante de povos indígenas e povos africanos, né? que nosso primeiro quilombo do Palmares, ali em Alagoas. Eu diria que também ele tem uma gama de genômica muito elevada, mas atualmente eu imagino, né, que a região norte é a que mais tem
diversidade, do ponto de vista genômico, e aí o Centro-Oeste a gente não conhece nada, infelizmente. Então, a gente precisa fazer uma ação profícua no sentido de entender as populações do Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso, né? Mato Grosso, Goiás, sim. A respeito, se me permite, André, eu fiquei curiosa agora, quando você fala das populações nativas na região norte, quanto que se vê de... Quer dizer, a gente tem, talvez, a expectativa ingênua é de que devem existir ainda populações nativas que não têm interferência, que não tem genes europeus ou africanos misturados. Isso existe de fato? Isso é a realidade? Ou não? É assim, daquelas tribos que eu apresentei aqui, daqueles grupos étnicos, todos eles, quando a gente entrou em contato com uma equipe de saúde, todos só tinham, não tinham contribuição europeia. A gente fez a ancestralidade mesmo deles. Não, você tem um ou outro, mas assim, que tem história porque casou com alguém que não, e assim por diante. Mas assim, o grosso é 99%, 98%. Agora, isso, vamos ver, há 20 anos atrás, tá? Claro que deve ter aumentado, o processo de miscigenação é natural, né, em qualquer grupo humano, faz parte, eu acho, até da nossa história, né? Mas, mesmo assim, você ainda tem grupos que são isolados ou semi-isolados, que mantêm muito da sua composição biológica e tradição cultural. E eles, tanto é que eles casam muito entre eles ainda, né? E as histórias de doenças genéticas vão muito nesta direção, né? Por causa que você vão ter primos ou, às vezes, até a gente tem história até de irmãos que casaram e criaram uma família. Então, assim, ainda existe, sim, e ainda eu acredito que ainda existem índios isolados na Amazônia, claro que cada vez mais raro, mas ainda existem grupos. André, se me permite... Claro. Tá. Eu estou lembrando aqui, eu ando encucada aqui nos Estados Unidos, André, por várias razões tem me voltado à cabeça recentemente o que a escola do meu filho, quando ele estava no ensino médio aqui, 5 anos atrás, a escola, ele um dia voltou para casa da escola dizendo: mãe, hoje ensinaram para a gente sobre assimilação e aculturação. Não sei se essas são exatamente as palavras em português, mas algo sobre isso. A ideia é essencialmente essa. E eles se referiam ao que acontece com imigrantes, né? Quando você vem para os Estados Unidos de outro país, o que acontece com a sua cultura? E eu, claro, estou pensando aqui o que acontece com seus genes e o que a gente faz com isso, né? Mas a ideia era essencialmente de que ou você é assimilado, quer dizer, ou a cultura local te engole, ou a genética local te engole, ou você é aculturado. Quer dizer, acho que é o contrário, você se aculturar quer dizer que você perde a sua cultura e aceita a local, ou você assimila a cultura local dentro da sua, né? E isso tem me deixado encucada recentemente, pensando em termos de diversidade e como se lida com diversidade, né? A gente, sobretudo quando a gente tem essa mania de querer expressar populações com um número, isso aqui é o número que representa aquela população, isso não existe. Enfim, eu tenho a impressão que pelo mundo afora e aqui nos Estados Unidos, é claro, em particular, e a minha pergunta, em parte, também é como é que isso se compara com o Brasil, pensando no Darcy Ribeiro, mas a minha preocupação é
isso tudo é colocado para a gente, estrangeiro aqui, como uma questão, como essencialmente a escolha entre dois extremos ruins. Você assimilar ou ser assimilado é ruim, você já se aculturar é ruim também. Quando, claro, a gente tem a parte, né, a imigração, não é imigração, a invasão forçada dos povos indígenas pelos europeus, depois os africanos arrancados da vida deles e jogados no Brasil e forçados lá. Mas, ainda assim, o resultado é essa realidade de povos diferentes, né? O que a gente faz com isso? O que é para você o brasileiro? Existe o brasileiro? Porque eu fico pensando que, poxa, eu continuo sendo brasileira, sim, eu sou uma brasileira meio desvirtuada, eu sou a brasileira que se encaixa dentro de uma outra realidade aqui. Os genes de populações imigrantes vão se misturando, mas não é exatamente isso o que define o estadunidense, como a minha mãe gosta de dizer, não é isso, não é essa mistura, não é esse um pouco de cada coisa em lugares diferentes que define o que é ser brasileiro. Como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com isso na sua cabeça em termos genéticos? Existe o brasileiro, existe o nordestino, o cidadão do norte, o indígena. Claro que eu estou antecipando que a resposta é não, mas, ao mesmo tempo, o que eles têm em comum? Tá, então, bora ver se eu entendi a tua pergunta. Do ponto de vista biológico, né, o processo de miscigenação, vamos pensar de sobrevida, tá? Do ponto de vista biológico, quanto mais miscigenado, melhor. Eu sempre digo isso em sala de aula. Né? Porque quando você tem, isso é um exemplo clássico lá quando a gente estudava lá o Darwin, você tem uma cesta de ovos, todos iguaizinhos, vieram da mesma origem, e uma outra que veio de uma galinha caipira, outra não sei o quê. Quando você joga as duas cestas no chão, a chance que a cesta mais igual, tá, quebre todos é muito maior do que a que é mais diversa. Então, o que a gente tem que entender, quanto brasileiro, é que o processo de miscigenação é fantástico. Claro que vai te trazer alguns genes, alguns alelos, às vezes, que trazem desvantagem, mas eu mostrei para vocês o alelo que é de proteção. Então, você vai ter, sempre vai acontecer isso. Então, do ponto de vista biológico, a eugenia não é bom. Tá? Então, é bom você ter diversidade, do ponto de vista genético. Do ponto de vista cultural, aí eu acho que vocês podem responder melhor do que eu até, né? Mas a diversidade cultural, ela vai depender do que cada pessoa quer, ou se enxerga, ou como quer. Eu entendo que nos Estados Unidos eles têm uma dificuldade muito grande de entender que eles são miscigenados. Mas eles são miscigenados, eles não investigam, eles não têm esse tipo de investigação que a gente faz aqui para mostrar os alelos que são de origem africana, ou de origem indígena, ou de origem europeia, porque eles dizem que eles não são. Mas tem a história, você é o que a sua mãe, a descendência da mulher, assim, o que a sua mãe é, o que os pais eram, e assim por diante. Então, você tem mais histórico, mais cultural do que biológico. Tanto é que a gente não vê quase trabalho de miscigenação nos Estados Unidos. Né? E a maioria das populações indígenas americanas, elas foram dizimadas. Né? Quando eu fui aí em Indiana, eu fui visitar cemitério indígena, porque era o que eles tinham para apresentar. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a grata oportunidade de conhecer duas pessoas fantásticas, que foi o Arion, da UNB,
o professor Antônio Dias, que era da PUC, se não me engano também, de São Paulo, e eles diziam assim, o Arion dizia, o que fez o povo brasileiro nação foi a língua, porque nós somos mais diversos do que a Espanha, por exemplo, e que é menor, mas não é imenso, é um continente. Mas o que nos fez como nação é a língua. Né? Então, foi uma estratégia muito bem pensada. Mas aí eu não vou muito me adentrar neste tema, porque não é, né, muito a minha área, mas eu concordo. Eu acho que o povo brasileiro é um povo, muitas vezes até eu digo que é bem resolvido do ponto de vista que ele é miscigenado. Então, muitas vezes eu não consigo me... E congelou, André. É, André, a gente não está ouvindo você. Sua imagem está congelada e sem som. Ah, o Zoom. Bem na hora do lead, né? Como você disse. Pois é. Qual é o protocolo para isso? Vocês têm Esperar, recomendação? Porque um ela saiu e vai pouquinho, entrar. Ah, voltou, pouquinho de... voltou. Voltei. Voltou, André, que bom. Que bom, desculpa. Pois é, eu acho que eu não respondi a do André. Qual era a pergunta do André? Oi, não, não, não foi que eu queria só te alertar que tinha congelado sua imagem. Mas eu Ah, acho que você respondeu sim, né, da última. Respondeu, e eu interrompi o Vinícius, que tinha começado É, a é, falar, e eu me meti no meio aqui, porque eu me empolgo, desculpa. imagina. Aí você tava falando da questão da língua, que é o que define, acho que a nossa brasileiro. brasilidade, né? Enfim. E aí, de repente, congelou. Enfim. Mas tá. Acho que agora é o Vinícius, né? Vinícius. Eu vou falar duas questõezinhas bem pontuais, André. Uma ancestral e outra atual. A ancestral enfim, tem uma pequena revolução na chamada paleogenética agora. Houve um prêmio Nobel conferido há poucos anos para o Pablo, que é o pesquisador lá de Leipzig, e conseguindo técnicas para extrair DNA fresco, né? Você pode sequenciar de restos humanos antigos. E com isso houve muita descoberta sobre as traquinagens da humanidade, né, desde lá uns 50 mil, 100 mil anos atrás. E eu queria saber se você pode nos dar um briefing do que era o Brasil em 1500 do ponto de vista da diversidade genética. O que a gente já sabe, ou o Brasil ou a região amazônica, que é a região que você estuda, não precisa ser o Brasil inteiro, mas a região amazônica que você estuda, o que a gente já sabe com base nessas pesquisas do grau de diversidade, das especificidades dessas populações nesse ponto zero aí da formação do Brasil. E o dois é o seguinte, que é uma coisa que sempre também me chamou a atenção, é que parece, eu olhei os gráficos das populações americanas, que você mostrou ali, da diversidade genética das populações americanas, e você estava falando de Covid. A minha impressão, olhando os dados de excesso de mortalidade, é que essas populações sofreram mais com a Covid. Isso é verdade ou só uma correlação? Até que ponto isso quais já foi? populações? As populações americanas, principalmente as que têm grande presença de povos originários aqui. Andinas e a amazônica brasileira. São populações que, na minha avaliação, só do ponto de vista de correlação, parece que sofreram mais com a epidemia de Covid. Pode ser por questões, obviamente, ambientais, são países pobres, tem questões de saneamento, alimentação e tudo, mas você está estudando um pedaço dessa pergunta aí. Eu queria saber o que a gente já sabe sobre isso. Posso responder de trás para frente? Por favor. Ah.
Em relação ao Covid, o que a gente viu estudando populações urbanas, tá? O que a gente viu é que a mortalidade ou a gravidade era maior naqueles indivíduos que tinham uma contribuição europeia maior. Ou seja, se tem algum continente que realmente teve uma grande mortalidade, esse se chama Europa. Né? E isso foi até uma surpresa, porque nós estávamos muito assustados, tentando saber o que ia acontecer com as populações tradicionais. Né? A gente não tinha ideia de população indígena, como é que ia responder. E, assim, como eles vivem muito ainda em comunidade, numa única casa, numa única maloca, e dividem todas as suas tarefas, né? Então, a gente tinha uma expectativa muito ruim de que fosse ser muito impactante. Mas, na verdade, os trabalhos que foram feitos pelo grupo, aqui não foi por mim, tá? Mas pelo grupo. Deixa eu te mostrar uma coisa, hein, cara. Eu verifiquei, eles Essa pesquisadora aqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Juarez, tá ligado o teu microfone. E agora, André, o seu tá desligado. O seu tá desligado, André. Oi? Isso. Pronto. Oi. Tá. Então, eles observaram, o grupo que estudou as populações indígenas aqui, do laboratório, que eles tinham já anticorpo, a maioria das populações indígenas. Isso é fantástico. Então, em algum momento, eles entraram em contato, não necessariamente com SARS-CoV-2, mas possivelmente com algum SARS da vida, ou por... Né, não vamos saber tão cedo, né? Mas como eles vivem na floresta, estão em contato com a natureza, o morcego é importante, os macacos, então eles tinham anticorpo. Então, muito da mortalidade foi em função, eles já eram vacinados pela natureza, vamos colocar entre aspas, né? Assim. Então, isso me chamou muita atenção. E me chamou a atenção também das populações africanas, que eu imaginava uma grande mortandade, e que também não foi, se os dados são reais, os dados que são mostrados. Né? Mas, assim, olhando as populações urbanas dos municípios, que eu infelizmente não apresentei, até pensei em colocar o estado do Pará, é um estado bem grande, a gente estudou, acho que mais 2/3 dos municípios em relação à Covid, e ainda estudou alguns lá no Amazonas. Mas olhando populações urbanas, tá? A gravidade maior eram com aqueles indivíduos que tinham uma contribuição europeia maior. Em relação à sua primeira pergunta, né? Eu vou... É uma pergunta que eu gosto muito, porque o início da minha vida de formação de doutorado eu fiz aí na USP, né? Vocês apresentaram, trabalhando com paleogenética. Então, eu acho que no Brasil eu fui a primeira a trabalhar com paleogenética e montei um laboratório de paleogenética quando eu retornei daí. E o meu doutorado, os artigos que saíram, a gente estudou amostras. Na época, a gente só fazia o genoma mitocondrial, claro que não tinha todo esse avanço que tem hoje, mas a gente estudou bastante populações daqui, da região, mas estudamos também de Minas Gerais, estudamos sambaquis do Rio de Janeiro, de Saquarema. Então, assim, a gente, inclusive do Chile, nós estudamos também restos, material biológico de esqueletos que estavam ali presentes, né? Que foram identificados. Quero te dizer que, até hoje, isso me fascina. Tanto é que eu não consigo deixar de largar meus livros de paleogenética, e hoje eu tive uma notícia boa, que a pegada que acharam aqui na América é de 20 mil anos. Então, realmente, o homem está aqui há 20 mil anos, pelo menos.
né? Se eu estou aqui há 20 mil anos, como é que eu posso estar lá no Chile, lá no final, em 14 mil anos, que é mais ou menos a idade tem datação lá para o Chile, né? Então, as histórias elas são muito pouco entendidas, porque a gente só tem um retrato do momento. Tem aquele esqueleto que foi identificado naquele momento, em determinada circunstância, mas eu não sei como é que ele chegou, né? E aí a gente começa a fazer hipóteses, algumas elas são confirmadas, outras não são confirmadas, mas faz parte da ciência, e eu sou muito apaixonada por isso. Então, eu acho que o homem, vamos dizer, a pré-história, isso é uma crítica que eu me faço, tá? Eu acho que a gente não conta quanto cientista a pré-história brasileira. E ela é linda, e ela é linda. Então, isso é uma crítica que eu já disse que nem quando eu estiver bem velhinho eu vou escrever para criança, que é a melhor forma de você contar uma história e começar é contando para criança. Então, assim, existiram, com certeza, entradas diferentes, uma principal, mais antiga, que, teoricamente, foi direto até a Patagônia, mas isso não quer dizer que ela também não tenha entrado ali para a Lagoa Santa, por exemplo, porque a gente tem a Luzia, o Luzio e assim por diante, né? Mas a mesma idade que a gente tem lá em Lagoa Santa, eu estudei um esqueleto aqui em Monte Alegre com 10 mil anos. Ou seja, há 10 mil anos também tinha gente na Amazônia, né? Agora, por que eles sumiram? A ilha de Marajó tinha um grande cacicado de 5 mil indivíduos. Na época que chegaram os europeus, não tinha nenhum mais. Eles dizimaram antes da chegada até. Então, não sei se tiveram contato com outros povos vindo anteriormente, ou se foi uma grande pandemia, alguma coisa que matou, mas matou um grande cacicado de 5 mil indivíduos. Então, isso eu consegui, porque a gente tem um grupo de arqueologia muito bem estabelecido aqui, eu tenho uma ligação muito grande com a Fiocruz também, com o Museu Nacional e tudo, e a gente sempre se troca figurinha, né? Então, assim, tem histórias. Santarém era um cacicado também enorme que desapareceu. A gente não consegue entender o que aconteceu com essas populações, mas que elas viveram aqui. Algumas hipóteses dizem até que antes da floresta, não sei se isso é verdade, não tem como provar, mas estão aí os geoglifos, né? Vocês já viram aquelas estruturas que eles encontram na Amazônia, que tem muito no Peru também, existe. Quando eles desmatam, as figuras estão lá. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a nossa história é muito antiga também. Acho que agora podemos abrir para perguntas. Pode ser? Tudo bem, Suzana, Vinícius? Claro. Perguntas dos pesquisadores, gente, vamos levantando a mãozinha. Para a professora Andrea. Oi? Vamos lá. Tem pergunta? Eu não estou vendo. Onde tem? Temos aqui a Cláudia. Oi, Cláudia. Boa tarde, queria agradecer a professora Suzana e também a nossa palestrante de hoje. Minha curiosidade vai no Alzheimer, que é muito discutido, a gente tem diferentes informações, e se ela teria alguma informação interessante assim para a gente. Obrigada. Sim, eu conheço a universidade, estive em 2015 na área de turismo, né? Muito bacana, adorei, obrigada. Para Alzheimer, essas doenças neurodegenerativas, elas são muito complexas, né? Porque a gente não entende ainda direito o mecanismo, né? Mas a gente sabe que tem uma contribuição genética muito importante, né? E quanto antes descobrir que tem uma predisposição, é melhor, porque aí você pode tomar medidas para evitar
o aparecimento do fenótipo. Eu sempre falo em sala de aula que aquela genética clássica ela é muito rara de acontecer, que eu tenho a variante, eu vou ter aquele fenótipo, aquela doença. Tá? Hoje a gente vê, quando a gente vê milhões de alterações no nosso, cada um de nós aqui tem milhões de alterações no seu genoma, e é normal, ninguém deve ficar espantado. Mas essas alterações não quer dizer que você vai adoecer. Muitas vezes a gente tem um gatilho. E se eu sei que eu tenho uma alteração que me dá uma predisposição, se eu tenho história na família, né, por exemplo, de Alzheimer ou de Parkinson, então eu vou evitar determinados gatilhos. Né? Então, exposição a mercúrio, exposição a uma série de situações que podem me levar ao fenótipo daquela doença. Isso é muito visto hoje nas doenças complexas. A gente não pode mais fechar os olhos que existem gatilhos ou existem outros genes moderadores também que influenciam você ter ou não ter determinado fenótipo clínico. Tá? Não é porque eu tenho aquela variante que eu vou ter aquela doença. Alguns casos muito raros, isso acontece, mas são muito raros. Tá? Não sei se eu te ajudei. Obrigada, excelente, obrigada. Obrigada. Agora é o Danilo. Isso. Danilo. Ah, boa tarde, muito obrigado pela palestra, professora, e também boa tarde a todo mundo. E muito interessante os debates aqui. Eu fiquei pensando justamente, é só um breve comentário antes da pergunta, né? Mas além da língua, o Brasil tem várias particularidades também históricas e institucionais, né, que ajudaram a manter esse continente junto, né? E é interessante como entra, por exemplo, nessa identidade nacional, claro que isso está em debate, mas o quanto outras populações não entraram tanto no imaginário do que é um brasileiro. Bom, falo isso um pouco porque eu sou descendente de japoneses, metade, né? Então, entra essa ideia de que não é muito brasileiro, ou mesmo populações árabes, ou outras populações de outras regiões do mundo, né? Mas pensando agora, eu fiquei pensando quantas questões dessa diversidade gênica brasileira batem justamente nessa desigualdade socioeconômica e de investimento de ciência no Brasil, então quanto isso afeta essas diferentes regiões. E fiquei pensando, quando você falou do Mato Grosso, a contribuição das migrações internas, porque tem toda essa frente de expansão e das fronteiras. Tem o arco de desmatamento, né, claro, mas tem essas migrações do sul para o centro-oeste, né, que contribuíram também para essas diferenças das populações, tanto na região do Mato Grosso, mesmo no Pará, né, que tem o sul do Pará tem populações que vêm de outras regiões do Brasil, né, e também as migrações recentes, né, o Brasil é um ponto importante do ponto de vista das migrações do sul global. Então, como a gente recebe muitas populações e o caráter da população brasileira tem mudado. O Brasil também manda muita gente para fora, mas recebe muita gente, né? Então a gente recebe agora muito ultimamente os venezuelanos, haitianos, bolivianos. Então, quanto isso muda também o nosso perfil e desafios que a gente tem que pensar essas estratégias, né, de mapeamento a nível nacional. E uma última coisinha que eu fiquei pensando também, o quanto essas discussões genômicas podem contribuir também para pensar esse debate que a gente tem agora um momento de xenofobia maior e de barreiras e políticas antimigratórias no mundo, e quando a gente pensa, mesmo na história, na arqueologia, tem vários amigos da arqueologia também, e da história, e aí eu fico pensando justamente nesses debates, o quanto existem esses momentos que tentam purificar, entre aspas, esses continentes e apagar essas migrações de contatos entre diferentes povos que era muito comum e sempre foi muito comum em toda a humanidade. E é mais ou menos as perguntas, né? Parecem comentários, mas um pouco perguntas. Deixa eu ver se eu consigo entender. Bem, em relação ao Brasil, realmente você tem razão, mudou bastante de 20, 30 anos para cá. O Nordeste, né, especificamente, a gente fez
2 trabalhos lá com genoma mitocondrial, que foi um genoma que eu trabalhei muito. Trabalho ainda. E foi muito interessante o Nordeste, que nunca tinha sido estudado, a gente identificar contribuições de origem asiáticas, não japonesas, tá? No Nordeste. Eu não conseguia ver isso visualmente, mas a gente tem muita contribuição asiática lá, agora recente, tá? E também do Oriente Médio. No Pará, a gente, né, teve Tomiaçu e Quatro Bocas, é a segunda colônia, ou a terceira, já não sei, de povos japoneses. Então, eles estão muito bem é, é, dentro da população. Então, a gente, inclusive, quando a gente faz as análises de ancestralidade, a gente coloca também as populações japonesas, que a gente sabe que tem uma contribuição grande, né? Mas é verdade, se a gente for parar para pensar, lá naquele primeiro mapa que eu mostrei, não existe nenhuma população não miscigenada no mundo inteiro. Existem aquelas mais recentes, como o Brasil e a América Latina. Tá? Mas a partir do momento que o homem sai da África, todo mundo é miscigenado. Não sei se eu te respondi, Danilo. Não, Obrigado. sim, sim. Oi, Juarez. Bem, boa tarde. Bom, desculpa pelo microfone aberto, mas, professor, assim, eu fico sempre entusiasmado quando vejo apresentações como essas, de constatar que todos nós somos afrodescendentes, o que fica mais difícil entender a irracionalidade do racismo. Mas nesses últimos anos, eu cada vez mais, mesmo sendo jornalista, eu acabei me enfronhando nesse debate, porque eu me meti numa roubada, né? Eu sou da Comissão de Heteroidentificação de autodeclarados pretos e pardos nos concursos da nossa universidade, tá? Na graduação, pós-graduação e contratação de professores. Então, é um tema que me interessa muito. No período da pandemia, eu coordenei um grupo de jovens jornalistas que montaram um jornal, uma plataforma chamada Alma Preta, para poder ver a incidência da pandemia junto às populações negras, considerando pretos e pardos. Uma das maiores frequências que a gente via durante as entrevistas era a ideia de pré-condições e predisposição da população negra para a alta incidência de pessoas contaminadas. A dificuldade que os especialistas mostravam para nós era em distinguir até que ponto essas pré-condições eram biológicas ou sociais. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, até que ponto tais pré-condições são biológicas ou sociais, das condições de pobreza dessa população. É isso, professora. Mais uma vez, prazer em ouvi-la. Prazer. Eu vou lhe contar uma coisa, Juarez, que eu sempre falo. A minha linhagem mitocondrial é africana. E eu sou daqueles africanos que começou a dispersão pela África, né? São os que falam instalando. Olha, é difícil eu responder isso para você, porque eu acho que é muito complicado, né? A gente tem um problema grave de pobreza no país e de atendimento à saúde, e muitas vezes eles estão, né, imbricados, é difícil a gente conseguir separar. Mas, assim, do ponto de vista biológico, a melhor, talvez, eu nunca vi nenhum trabalho fazendo isso, mas para a gente responder sobre a Covid especificamente, eu teria que fazer aplótipos específicos para dizer da onde é que, né, se os alérgicos estão presentes entre os negros, eles, aqui no Brasil, se eles foram mais graves ou não foram mais graves. Eu ainda não vi isso. Do ponto de vista social, claro que a gente vê, né? Porque é uma coisa que a gente, na Amazônia, aqui, a gente viu muita gente morrendo por falta de assistência mesmo. Então, não foi questão de biológico, nada.
E os mais pobres sempre são os que mais vão sofrer esse impacto, com certeza. Mas, assim, eu não tenho como te dar uma resposta científica para isso, porque teria que fazer um experimento para saber se realmente, do ponto de vista biológico, tá? Se existe, se é ou não é ligado. Tá? O que eu posso dizer é que nos nossos experimentos com Covid em população urbana, tá? Nós encontramos uma contribuição dos indivíduos que foram graves, uma contribuição europeia maior. Mas, mais uma vez, a gente trabalha com média, né? A gente não trabalha com aplótico específico. Eu não sei se foi essa a sua pergunta em si. Bom, foi sim. Eu acho que, na verdade, nós não estávamos fazendo a pergunta certa, né? Talvez a gente não tinha, na época, as informações necessárias para fazer as perguntas certas, mas agradeço a sua atenção. Obrigado, professora. Obrigada. André, antes de eu passar a palavra para a Magali, só fazer dois comentários rápidos. Eu participei, quando jovem, da Missão Franco-Brasileira de Arqueologia, e eu sou historiador também, né? Então, durante um período curto, fui arqueólogo, né? Tive a pretensão de ser arqueólogo, mas é interessante que essa missão, eles acabaram encontrando em Santa Helena, ali na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, ossos de bicho preguiça gigante que foram trabalhados pela mão humana e foram datados entre 25 mil e 27 mil anos. Então, além das pegadas, tem até um pouquinho mais de tempo aí de certeza de que o homem já estava andando, perambulando por aqui, né? Enfim, pelo menos na América do Sul, que é muito interessante. Não, mas a gente tem o Piauí, né? O Piauí tem Piauí, uma grande discussão que é muito mais antigo do que tudo que a gente sabe. Eu não sei como exatamente. isso. E do ponto de vista da questão da diversidade, até para o Juarez, né, que tem que passar a receita, não sei como é que ele consegue, talvez ele apareça mais jovem no monitor, qualquer hora ele passa a receita para nós, mas enfim, essa mistura é só possível no Brasil, né, porque, como você falou, eu tenho traço falciforme, então também é um traço de genômica africano, né, mas eu tenho portugueses, tenho uma mistura muito maluca e mais recentemente croata, eu tenho dupla cidadania, então é só no Brasil que essas coisas são possíveis, né? Eu brinco, né? Isso é muito interessante, essa mistura, né? Essa nossa formação tão variada. Eu acho que é a nossa riqueza, né? Pena que temos tantos problemas sociais, mas esse lado é o lado interessante, né? Enfim. Oi, Magali. Tá fechado o microfone, Magali. Bom, eu vou falar agora que você é extraordinária, foi mergulhar um pouco nas raízes que a gente também nem sabe que tem, né? Mas eu só quero agradecer e quero cutucar o Vinícius, o professor André e a Suzana. Olha, o que ela falou hoje, eu vi um roteiro de uma série que pode ser de 10 minutos, 5 minutos, TikTok, porque assim, é extraordinária também a capacidade que ela teve e os demais palestrantes em construir imagens, né? Não é só a apresentação do PowerPoint, é esta capacidade selecionada pela professora Suzana, o André e o Vinícius, de trazer pessoas que têm o dom da comunicação, porque fazer ciência, até a Fiocruz fala muito sobre isso, eu fiz um curso sobre isso, a importância de democratizar o acesso à produção científica brasileira, né? De um caráter diverso também. Olha o que você pesquisou no contexto de saúde pública, de pandemia, né? Colada à ancestralidade. Gente, vamos fazer isso virar alguma coisa para todo mundo, porque é maravilhoso. Viu? É só uma cutucada e parabéns, professora e professora Suzana, Vinícius, professor André, porque pelo amor, fica difícil escrever pouco depois de tanta coisa que a gente
acessa aqui. É isso. Obrigada. Obrigada, Magali. Sabe o que me faz diferente dos meus colegas? A maioria dos, infelizmente, muitos colegas, né, que só são professores universitários, é que eu digo que eu sou professora e educadora. Eu fui professora de criança, logo quando eu comecei a carreira. E aí eu tive que aprender a tentar transmitir, ainda mais genética, que é difícil. Mas te agradeço pelo elogio. Muito obrigada. Oi, obrigado, Magali. Acho que foi ótima tua observação. Concordo. Eu acho que daria para a gente pensar aí num documentário, num roteiro, enfim, algo aí com alguns minutos, ou talvez algo estendido, mas seria muito interessante, sim, a gente pensar nesse tipo de produção. André, eu também fui professor de escola básica, de quarta série até o terceiro colegial. Eu não gosto, né, muito dessa palavra obrigatório, porque eu acho que ela sempre é complicada, mas seria muito desejável, né, que os pesquisadores, cientistas, quem quer se dedicar à ciência, tivesse essa experiência em escola básica. Acho que isso ensina muito. Na verdade, não só na escola básica, na universidade também, né? Acho que uma das grandes belezas, né, da profissão é justamente essa. Você está sempre se revendo, né? Com a experiência do outro, É o conhecimento transmitir, ele não é né? estático, né? É, É. exatamente. Acho que isso que é instigante para nós, né? Então, é muito, muito bacana. Eu agradeço muito, Magali, pelas suas palavras. Não sei se o Vinícius e a Suzana querem fazer algum comentário. Não? Só agradecer pela sugestão. Assim, claro que é um tema interessante. A gente deveria pensar em formatos que tornassem mais acessível para o grande público. Você tem razão. Obrigado pela sugestão. Então, obrigada. Vamos seguir adiante, que eu fico de olho aqui no tempo. Então, tá bom. Guilherme, Boa tarde, pessoal. Professora Suzana, professor André, perdão, obrigado, perdão. professora. É Guilherme Pérez, é isso mesmo. É que tem dois Guilhermes com a Tem mão dois levantada. Guilherme. Desculpa. Oh, mas obrigado, então, professora André, também obrigado, professor Suzana e André. Na verdade, é mais num tom de curiosidade que eu queria perguntar, professora, mas eu fiquei pensando ao longo da fala, principalmente com a provocação da professora Suzana sobre a questão de aculturação, né, quando ela mencionou o exemplo da imigração também. Como é esse diálogo de um assunto que levanta polêmica, principalmente nas ciências humanas, principalmente quando a gente ouve aquele papo repetido até hoje, infelizmente, de que só existe uma raça, a raça humana, né? Como é que essas descobertas elas dialogam com esse tipo de pensamento? Como é que elas podem ajudar, inclusive, a desmontar esse tipo de argumento também? E talvez, por outro lado, pensando aqui também, se essa busca por um brasileiro original, né, dentro dessa figura quase mítica, se é que ela existe, se isso também não pode acabar colaborando para esse tipo de reforço de um discurso que, enfim, a gente vê que ganha força hoje de alguma forma. Como é que ocorre esse diálogo entre a ciência e esses aspectos das ciências, a ciência dura e esses aspectos das ciências humanas nesse tipo de trabalho, se é que ele ocorre? É difícil. Guilherme, é muito difícil. Eu ajudei a fazer o programa de antropologia biológica daqui na UFPA, mas os diálogos são difíceis porque tem muito de subjetividade, mas eu diria assim, porque é complicado, é a mesma coisa quando eu pego um aluno da Exatas para trabalhar com bioinformática, a linha de pensamento dele é outra direção do que da linha de ciências biológicas. Na linha de ciências biológicas, você olha para o panorama, que eu digo, né? Você olha o todo, as possibilidades para responder uma questão. Nas ciências exatas, você vai muito direcionado, né? Mas eu acho que é uma construção, tá? É uma construção em que vai ter que ter esse diálogo, às vezes eles
são interpretações erradas ou muito subjetivas daquilo que a pessoa quer provar, quer mostrar. E a ciência, eu gosto de ciência por causa disso. Eu acho que eu não teria outra profissão. A profissão, estou na profissão certa. Eu gosto que me diga se eu estou certo, se eu estou errada, que eu consigo mostrar que isso está certo, está errado, mas eu sei que isso interage também com vários aspectos da vida. A gente não pode também fechar os olhos para isso, né? Então, a questão de raça não é que os grupos, a gente se identifica quanto humano, como Homo sapiens sapiens, tá? Mas não sei se você viu desde o início, quando a gente começa a migrar, saindo do continente africano, então eu tenho vários mecanismos genéticos que vão ocorrer e que vão me facilitar deixar algumas marcas biológicas só para dizer da onde eu vim. Então, se você pegar o meu DNA, ele vai ser 33, 33, 33. Não sei se isso é ser brasileiro, tá? Mas eu acho que ser brasileiro é a gente ter toda essa grande diversidade. Eu acho que isso nos faz brasileiros. Mas, certamente, o fato de eu olhar o teu gene não quer dizer que eu vou dizer ou vou fazer qualquer tipo de imputação de preconceito. A gente está olhando do ponto de vista biológico e está tentando te dizer se você tem suscetibilidade a determinadas doenças e se o país tem que se preocupar com esse grupo que tem uma suscetibilidade maior à doença. Então, quando eu digo que tem um grupo, não é que todos terão, mas tem um grupo que é muito suscetível a ter câncer gástrico na região norte, eu tenho que buscar uma explicação e tenho que buscar uma forma de tratar esse grupo, né? Então, aí, tanto faz para mim, porque quem foi que falou? Eu acho que foi o André que falou que ele é heterozigoto para hemoglobinopatia, não é isso? Eu conheço pacientes que são brancos com olhos claros e que têm hemoglobinopatia também. Então, não é o fenótipo. Eu estou trabalhando com um gene, com aquela informação que pode te trazer o bem-estar, do ponto de vista de saúde, né? Agora, as informações, elas são usadas, infelizmente, para vários aspectos, independente do que você, quanto cientista, quer mostrar, né? Mas a intenção aqui, quando a gente trabalha com essa definição, é a intenção de dizer que, olha, eu preciso que o Ministério da Saúde olhe para essa população com mais cuidado. E antes de colocar um tratamento eu vou dar um exemplo. A gente tem aqui o tratamento, tem leucemia, um tipo de leucemia, não vou saber agora qual é, mas as pessoas que têm uma contribuição indígena muito grande e fazem um tratamento que é determinado pelo Ministério da Saúde, elas queimam, elas vão a óbito, gente. E ela não tem nada a ver com a doença, tem a ver com o remédio que ela está utilizando, porque ela tem alguns genes de metabolização que não metaboliza aquele remédio que ela está tomando. Então, essa é a finalidade quando a gente bota a genética na ciência para a saúde, a genômica na saúde. É trazer o bem-estar a todos da população. Antes de eu fazer tratamento para hanseníase, eu preciso saber se eu tenho deficiência de GCCD, se eu tenho hemoglobinopatia, se eu tenho deficiência de vários metabolismos, senão não vai me adiantar em nada o tratamento. Vou continuar com a micobactéria e vou transmitir, ou posso ter uma reação adversa e ir a óbito, né? Então, é assim, mas a gente é livre, né, de pensamentos.
Então, é a única coisa que nos freia, eu digo que é a ética. É a ética que a gente tem que ter com aquela profissão que a gente escolheu ou com aquele, né, com aquela área que você trabalha. Não sei se eu te respondi o que eu penso, mais ou menos. Tá bom. Obrigada. Ou então, acho que agora é o Guilherme Piccionelli. Oi, Guilherme. Oi, professor. Professor, eu queria comentar uma coisa, entender um pouco sua visão sobre isso. Você comentou sobre o Ministério da Saúde. Eu estou vendo uma chegada grande no Brasil por parte da iniciativa privada de startups que estão tentando entender quem a gente é, de onde a gente veio, e muito com o mote de desenvolver uma medicina de precisão e novos medicamentos. Mas ainda muito focado no público final, ou seja, eles chegam até o público, mas o desenvolvimento é para empresas privadas. Isso não necessariamente teria um avanço para a população geral ou um link com o Ministério da Saúde. Eu queria entender como que você vê esse movimento de startups privadas chegando com esse mote de entender o nosso genoma para desenvolver esses medicamentos e essa medicina de precisão. Olha, a justiça ela tem que se manifestar no sentido de que a gente precisa saber o que é ético e o que não é ético. Por exemplo, usar o seu genoma como informação é ético? Para mim, não. Né? O genoma são daquelas pessoas, são daquela população, elas podem me permitir investigar para dar um resultado para elas, mas não vender isso, nunca vender. Então, a gente não... Isso, a gente tem que ter uma manifestação, acho que até jurídica, que não existe no Brasil. Tá? A outra coisa, que aí é uma crítica que eu faço, mais uma vez, todas essas questões de se você tem predisposição de ancestralidade tal, que é feita migrando de empresas externas, a tua referência sempre vai ser populações não brasileiras. E aí você está sendo comparado com quem? Né? Esse é o problema. Então, estão oferecendo microbioma, que eu já vi oferecer na internet, mas a gente não tem microbioma do brasileiro. Vocês estão comparando com quem? Quem vai ser a referência e o controle de vocês? Para isso, a gente primeiro precisa se caracterizar e saber qual é o microbioma de cada região, de cada doença, para poder oferecer, porque eu acho que oferecer o serviço é normal, mas desde que ele seja real, não algo fictício. Tá? Então, mais uma vez, a gente precisa... Foi exatamente a minha palestra. Todas as referências que a gente tem são feitas, são comparadas com o que não é do brasileiro. E aí a gente nunca vai ver os alelos novos, nem as coisas novas que podem estar me ocasionando um fenótipo clínico. Então, acho salutar, acho que tem que ter, mas tem que ter com princípios, tá? Bem definidos e corretos. Não sei se era isso que você queria. Era isso, perfeito, professora. Tá bom, obrigada. Obrigado. Gente, acho que estão chegando agora às 5 horas, né? Então, Suzana, você gostaria de fazer mais uma fala? Acho que estamos dando horário, o Vinícius já precisou sair, né? Não, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver o envolvimento de todos e as perguntas feitas. E, Andrea, muito obrigada não só pela sua palestra, como pela disposição com todos os comentários, com todas as perguntas que a gente atirou em você de vários pontos de vista diferentes, de várias direções diferentes. Eu acho que é justamente essa riqueza, né, de assuntos, essa diversidade de temas, de interesses que a gente quer aqui na cátedra, e buscar temas que falam de coisas diferentes para todo mundo, inclusive de coisas que a gente tem a oportunidade de descobrir que acha extremamente interessante e não sabia que era extremamente interessante, né? Então, muito obrigada
pela sua participação. Eu fico muito feliz de ver a sua pesquisa continuando no Brasil e se enveredando por esse tema tão importante para a gente, que é a diversidade do próprio povo, né? E o que a gente pode fazer com isso e como é importante a gente descobrir a nossa própria diversidade. Muito obrigada, Andrea. Eu que Obrigado, agradeço. Desculpa. obrigado, professora Andrea, muito obrigado a todos, né, que estiveram aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para a professora e Eu que agradeço pela oportunidade de poder divulgar um pouquinho, né, do que a gente faz aqui. Para nós sempre é prazeroso poder chegar na população e vocês têm uma ferramenta fantástica. Acho que divulgação científica é tudo, né? Não adianta a gente se manter dentro dos muros das universidades ou dos institutos que não chega. A gente tem que mostrar realmente a importância que é fazer ciência no Brasil e numa região pobre que nem a Amazônia, como o Nordeste, que nem o Brasil, mas a gente faz. Acho que é a nossa meta e a gente não tem medo. Acho que isso é importante deixar para a população, faz parte. Muito obrigada. obrigado, professora, obrigado, Suzana. Muito obrigado pela presença de todos que puderam ficar com a gente, compartilhar com a gente os ensinamentos da professora Andrea, da professora Suzana, e muito obrigado também pelo apoio à equipe da Folha de São Paulo, da TV Folha em especial, e do IAD, Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigado a todos, uma ótima tarde, nos vemos.